Vejamos agora algumas das principais novidades na área dos produtos de simulação, em particular o SolidWorks Simulation. Iremos começar por vos mostrar aqui um aspecto novo, bastante importante ao nível dos estudos não lineares, que tem a ver com o seguinte. Agora, quando criamos e corremos um novo estudo de simulação não linear, portanto, reparem que o software nos vai mostrando resultados à medida que o estudo vai sendo calculado. Anteriormente, nas versões anteriores do SolidWorks, era preciso esperar pelo fim do estudo para percebermos se de facto o estudo primeiro tinha corrido corretamente e se os resultados estariam dentro daquilo que estaríamos à espera. Portanto, reparem que agora temos aqui uma informação muito mais interessante porque o software vai nos mostrando exatamente à medida que vai calculando quais são os resultados e nós poderemos, obviamente no caso daquilo não estar a evoluir da forma que nós estaremos à espera que aconteça, poderemos obviamente interromper o processo e voltar, portanto, a alterar aquilo que for necessário para que ele corra de facto com sucesso. Outro aspecto interessante do SolidWorks 2015, portanto, do ponto de vista da simulação, tem a ver com este novo formato tabular que foi introduzido com esta ferramenta do Load Case Manager. Formato tabular no que diz respeito à possibilidade de nós podermos criar uma tabela, portanto, com as diversas aplicações de cargas primárias, digamos assim, que correspondem, de certa forma, portanto, àquelas que já estão aqui criadas, e poder também filtrá-las, quer mostrando ou ocultando, portanto, as cargas, mostrando ou ocultando as fixações, portanto, e clicando aqui todas as entidades envolvidas com o cálculo, bem como fazendo aqui também, por exemplo, neste caso, reparem que nós temos aqui um torque aplicado como carga externa que ainda não está, digamos, disponível neste formato tabular. Portanto, para mim é relativamente fácil chegar aqui e também chamar torque a esta carga, portanto, e ir buscar aquele valor, portanto, correspondente à carga torque que ali está, portanto, para também calcularmos este estudo, portanto, levando em conta, portanto, essa força. Depois podem existir também, isso é muito interessante, por exemplo, nos casos concretos, portanto, muitas vezes relacionados com cálculos de acordo com as normas, é possível também fazer combinações utilizando fatores de proporcionalidade, por exemplo, de vários estudos, digamos, considerando 2 vezes um, 3 vezes o outro, portanto, criando aqui, digamos, relações entre eles, portanto, de uma forma bastante simples, como aqui que estamos a ver. Okay? Portanto, do ponto de vista da formulação dos estudos combinados, seria este o interface. Eu vou-vos só mostrar aqui também, digamos, do ponto de vista da interpretação depois dos resultados, teremos algo também muito semelhante àquilo que tínhamos ainda há bocadinho, portanto, cá está a tal carga de torque que estamos a ver ainda há pouco. Cá estão as tais combinações de estudos. Nós podemos depois aqui ver de uma forma também muito simples e para cada um dos estudos, depois efetivamente quais são, digamos, os valores para, por exemplo, de deslocamento, portanto, e tensão equivalente de von Mises para cada uma destas cargas. Portanto, cá está a carga vertical, a carga lateral, a carga para cima, a carga dos 20 Gs, portanto, o deslocamento máximo e a deformação e a tensão equivalente de von Mises máxima para cada um destes estudos de forma, digamos, uniforme. Uniforme quer dizer individualizada, portanto, cada um deles. Poderemos também, de uma forma simples, visualizar efetivamente os resultados de cada uma da aplicação destes estudos. Portanto, este seria o estudo dos 20 Gs, este seria o estudo da carga lateral, este da carga para cima. Portanto, podemos ver gráficos para cada um deles, bem como gráficos depois para a aplicação combinada dos 3 casos concretos de combinação de cargas que estamos a ver aqui neste exercício. Portanto, uma maneira fácil de criar, digamos, esta visualização por forma tabular, quer no sentido da criação dos estudos, quer depois também aqui ao nível da interpretação dos resultados nesta forma tabular. Okay? Mais coisas. Podemos também introduzir aqui o aspecto relacionado com, digamos, o cálculo de vibrações no estudo de dinâmica aqui neste exercício. Portanto, aquilo que temos de novo nesta versão do SolidWorks é que agora podemos também, estamos a falar, portanto, de um estudo de dinâmica, portanto, apenas disponível para o Simulation Premium. Aquilo que podemos fazer, portanto, dizia eu, é um novo tipo de gráfico que chamamos o Frequency Response Graph, que nos vai mostrar para cada um dos modos e frequências, portanto, detectados neste mesmo estudo,
qual é o efeito de participação de massa de cada um dos modos de vibração, portanto aqui nesta forma sequencial que estamos aqui a ver, nas coordenadas, portanto, x, y e z do nosso modelo. Portanto, por exemplo, aqui para o primeiro modo de vibração, aqui aos 436 Hz, vemos que o módulo Z, ou a direção Z, portanto, é claramente excitada em relação às outras, enquanto, por exemplo, para a direção X será, digamos, a oitava frequência que a irá excitar mais. Portanto, podemos também alterar esta definição no gráfico para ver não só o efeito de cada uma das frequências, mas também o efeito acumulado de todas elas, portanto, ao longo da aplicação, portanto, de todas as frequências, portanto, que aqui estão, e o efeito cumulativo em cada uma das coordenadas x, y e z para as 8 frequências que foram calculadas neste caso concreto. Okay? Temos ainda a possibilidade, portanto, para estudos de fadiga, a possibilidade, portanto, dizia eu, de introduzir não só cargas estáticas, como até agora, portanto, seria o caso, como também excitação a uma determinada frequência de trabalho, portanto, incluindo aqui precisamente qual é a frequência que nos interessa fazer essa análise. Poderemos então correr o problema, portanto, e obter resultados do que aconteceria, portanto, a este suporte se fosse excitado, portanto, de uma forma contínua, portanto, àquela frequência do ponto de vista da durabilidade da fadiga. Okay? Outro aspecto melhorado também no Simulation, no SOLIDWORKS 2015, tem a ver com uma nova ferramenta, portanto, aplicável ao estudo de elementos de casca, portanto, malhados como elementos de casca, como acontece aqui, por exemplo, neste caso, uma vez que se tratam de peças de chapa. Essa ferramenta a que me refiro chama-se precisamente aqui o Shell Manager. E o Shell Manager vai-me permitir analisar aqui o nosso modelo de uma forma bastante interessante, porque me vai permitir, por exemplo, verificar, portanto, visualmente, graficamente, quer, portanto, a espessura das diversas peças que aqui temos, portanto, reparem codificada por cor, para que aqui estamos a ver da espessura maior, mais elevada, de 8 mm, depois por aí abaixo 7,5, 5 por aí fora, portanto, codificada pela cor que aqui temos também visualizada nesta legenda de cor. Podemos fazer o mesmo, por exemplo, relativamente aos materiais, portanto, identificar quais são os materiais também de uma forma visualmente distinta, portanto, o Plain Carbon Steel e o IZ316, portanto, neste caso que aqui temos. Bem como podemos, por exemplo, também utilizar esta ferramenta para verificar se, de facto, os alinhamentos que criamos para as nossas peças de chapa são, efetivamente, portanto, os alinhamentos corretos. Por exemplo, esta peça que nós temos aqui neste momento selecionada, portanto, se eu clicar aqui no Selected, nós veremos para que lado é que o software está a considerar a espessura da chapa, portanto, neste caso é para dentro, é o que nós queremos, portanto, a chapa que está visualmente identificada, portanto, é a de top, como seria correto, mas também poderíamos chegar aqui e alterar, se não fosse esse o caso, para a orientação correta. Okay? Outra das situações que também conseguimos fazer e que acelera aqui, de certa forma, o trabalho com elementos de casca é a criação de grupos para cada uma das zonas, portanto, que terão, digamos, as mesmas propriedades. Por exemplo, aqui vemos que cada uma destas tem um conjunto de propriedades diferentes, aqui espessuras de 5, 4, etc. O que quer dizer, portanto, que se nós alterarmos, por exemplo, dentro de um grupo a espessura de 5 para 6 mm, automaticamente o faríamos para todos os elementos do grupo e não apenas para aquela entidade que aqui estamos neste momento a manipular. Portanto, como veem, variáveis ou, digamos, ferramentas bastante interessantes aqui ao nível da manipulação e da edição, visualização de modelos SolidWorks malhados com casca, portanto, através desta nova ferramenta chamada precisamente do Shell Manager. Outra das novidades também no Simulation tem a ver com o facto de a simetria cíclica ser suportada agora também nos estudos não lineares do Simulation. Portanto, como se trata de um estudo não linear, portanto, tradicionalmente mais complexo, com matemática mais sofisticada,
tudo aquilo que nós podemos fazer para simplificar, portanto, o nosso modelo, o nosso estudo será bem-vindo. Portanto, neste caso concreto, aquilo que estamos a fazer é definir precisamente, portanto, cargas, digamos, que são aplicadas como do tipo Cyclic Symmetry, ou seja, vamos analisar apenas esta fatia, portanto, correspondente aqui ao nosso modelo, a um oitavo do nosso modelo, e naturalmente todos os resultados poderão ser depois visualizados, quer, digamos, na própria fatia, digamos assim, portanto, tal como aqui temos, quer também mostrando a totalidade do modelo para efeitos de visualização, portanto, em particular quando é necessário mostrar, digamos, estes resultados a pessoas que tenham mesmo menos familiaridade, portanto, com o método dos elementos finitos e das simplificações que naturalmente é necessário fazer, portanto, em diversas situações. Por último, é interessante também no SolidWorks Simulation a possibilidade que agora temos de considerar a possibilidade das faces poderem autocontactar, portanto, do ponto de vista da auto-penetration, dentro digamos, no seguimento da deformação provocada por um determinado estudo. Portanto, neste caso concreto, reparem, aquilo que estamos aqui a visualizar é que por via da compressão, portanto, este troço de mola, portanto, é comprimido, mas não foi necessário indicar mais, portanto, aqui do ponto de vista do autocontacto, do que dizer, por isso simplesmente, que esta face, portanto, esta face aqui helicoidal da mola, poderia, portanto, ter autocontacto, ou seja, não é necessário estar aqui a separar diversas faces, criar diversos pares de contacto, portanto, porque isso é automaticamente levado em conta também pelo software. Okay? Portanto, facilmente conseguimos, portanto, dizia eu, portanto, fazer este tipo de introdução de condições de fronteira, portanto, com muito menos trabalho do que seria exigido em versões anteriores do SolidWorks.